agradeço a presença de todos, agradeço o Instituto, a presença do caro amigo, professor Ibsen Noronha, a honra de ser editado da minha modesta resistência cultural. E queria agradecer também, no nome da resistência cultural, certamente como professor Ibsen também, a disponibilidade, a atenção da UNB por abrigar tanto o curso de História do Recurso Brasileiro do professor Ibsen, que se deu nos últimos 3 dias, quanto este lançamento. Bem, para quem não sabe, sem maiores devaneios, o livro Escravidão e Lei do Brasil, Aproximações Jurídico-Históricas, já está em 3ª edição. Pode-se dizer que seja um best-seller, para usar uma linguagem moderna, que não gosto muito, mas para simplificar. É um livro que suscitou muita polêmica, para usar outra palavra moderna da qual eu não gosto, por conta do problema das cotas raciais. A questão da dívida histórica de que o Brasil teria, ou pelo menos parcela do segmento da sociedade brasileira, teria para com o problema da escravidão, sem dúvida, uma chaga social. É um livro importantíssimo, eu espero que vocês prestem a devida atenção à exposição que o professor Ibsen fará daqui a pouco. Comprem o livro, não apenas para ajudar a resistência cultural, senão também para adquirir devido conhecimento sobre a questão. E aproveitamos. Muito obrigado. Passo agora, sem mais delongas, a palavra para o professor Ibsen Noronha, professor da Universidade de Coimbra, que nos dá a honra dessa noite. Boa noite, então. Muito obrigado pelas palavras do meu amigo José Loredo, combativo editor, numa época em que as edições são muito complexas, uma época em que o livro vai tomando novas formas, sendo virtualizado. O meu amigo José Loredo se empenha e persiste nessa nobre arte de edição. Eu me sinto honrado, já é a 2ª obra que edito com a Resistência Cultural e posso dizer que é uma editora que tem penetração na intelectualidade brasileira e também portuguesa, portanto luso-brasileira, já é bastante conhecida em Portugal essa editora. Cumprimento o professor Arnaldo, aqui da UNDB, pela recepção, pela acolhida e pela possibilidade de lecionar o curso que terminou hoje de História do Direito Luso-Brasileiro, e que eu fiquei muito contente de estar aqui. Os alunos que se inscreveram muito atentos, muito dedicados, muito preocupados em conhecer e desenvolver os conhecimentos metodológicos e sistemáticos da ciência histórico-jurídica, e fiquei muito contente de poder dar um pequeno contributo para a formação desses estudantes. Também gostaria de cumprimentar aqui alguns amigos que vejo aqui presentes, e esses meus amigos eu cumprimento na pessoa do doutor Pedro Leonel, que está aqui, me honra com a sua presença também, a sua generosidade na presença nessa tarde, nesse final de tarde e noite, aqui em São Luís. Também cumprimento os alunos que estão aqui presentes, os alunos da faculdade e os amigos em especial. Muito bem, vou fazer aqui algumas digressões sobre a problemática do livro, mas antes disso gostaria de falar um pouco das relações Brasil-Portugal, no que diz respeito ao mundo universitário. Hoje há efetivamente uma grande quantidade, um grande contingente de estudantes brasileiros nas universidades portuguesas. Isso é mais ou menos público e notório. Mas talvez não seja tão público e notório nem conhecido que a Universidade de Coimbra é hoje a maior universidade brasileira fora do Brasil. Nós temos 2.000 estudantes brasileiros na universidade. É uma universidade muito internacionalizada, existem 100 nacionalidades na Universidade de Coimbra. Evidentemente, aqui apresenta o contingente privilegiado, é a nacionalidade brasileira. A Faculdade de Direito, nós contamos com 800 estudantes, divididos tanto no curso de graduação, que nós chamamos licenciatura em Portugal, cursos de pós-graduação, o mestrado, doutoramento e pós-doutoramento. Portanto, essas correntes atlânticas que desde o século XVI começaram a existir entre o Brasil e
a Universidade de Coimbra persistem nos dias de hoje, até com muito mais força. Nós temos registradas as matrículas de todos os estudantes brasileiros desde o século XVI, a primeira é de 1576, um estudante pernambucano que vai para o Coimbra, e ao longo dos séculos nós temos tudo registrado nos arquivos. Eu até ofereci ao meu amigo José Loredo a matrícula, a cópia, evidentemente, da matrícula de um grande maranhense, que eu reputo o homem que produziu o poema mais sonoro da língua portuguesa, a maior canção poética, que é o nosso glorioso Gonçalves Dias. Aliás, escreve a Canção do Exílio em Coimbra, no ano de 1846. Tinha saudades aqui do Maranhão e escreveu essa canção, que é um marco na poesia brasileira. Então, eu ofereci ao Loredo uma cópia dessa matrícula que marca essas relações. Outro dia, num dos muitos trabalhos que tem saído em Coimbra sobre os estudantes brasileiros, chegou-se à conclusão que no século XVIII o Maranhão era a terceira província brasileira que enviava mais estudantes, depois da Bahia, que era a capital normalmente, e Pernambuco. Portanto, era Bahia, Maranhão e Pernambuco que enviavam mais estudantes para a Universidade de Coimbra. De maneira que essas relações persistem, aumentaram. Agora nós temos tantos estudantes, um contingente altíssimo de brasileiros, que eu considero que a médio e longo prazo será excelente para as relações entre Brasil e Portugal e entre todo o mundo lusófono. Hoje em dia, num mundo tão cheio de controvérsias e complicações, a diplomacia acadêmica, a diplomacia universitária, ela é fundamental para estreitar os laços e efetivamente aproximar os povos no que há de importante no campo da universidade, no campo maior da universidade, que é o campo da pesquisa, da divulgação de conhecimento, da extensão e da pesquisa, que é efetivamente a finalidade da universidade. A Universidade de Coimbra foi fundada em 1290 pelo rei Dom Dinis, portanto já vai aí com quase 730 anos de existência, 7 séculos de história, e continua a dar o seu contributo. Eu fui convidado a dar aulas em Coimbra no ano de 2010, na Faculdade de Direito, e me tornei aí, e é uma das coisas que tem sido publicado, o primeiro brasileiro a dar aulas na Faculdade de Coimbra desde a independência do Brasil. Portanto, essa relação, não só com os estudantes, mas em relação também ao corpo docente, tem sido incrementada, e o atual diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o Dr. Rui de Figueiredo Marcos, catedrático em História do Direito, com muita sensibilidade no que diz respeito às relações Brasil-Portugal, criou 3 cadeiras, e o processo é longo de criação de cadeiras, tem que passar pelo conselho científico, depois há delongas para isso, mas criou 3 cadeiras direcionadas justamente para os brasileiros e os portugueses que se interessam pelo Brasil. Portanto, foi criada a cadeira de Direito Privado Luso-Brasileiro, Direito Público Luso-Brasileiro e História do Direito Luso-Brasileiro, que é justamente a cadeira que foi apresentada aqui sinteticamente nesses dias, mas que já vai no seu 3º ano de ensino na Faculdade de Direito. É histórica, que surgiu há 3 anos, já vai se afirmando todos os anos mais procurada, e de maneira que esse interesse mútuo, porque nessa cadeira nós temos muitos estudantes portugueses que querem conhecer também essa história comum, e muitas vezes uma história já de um Brasil independente, que lhes interessa muito, não só para a sua atuação profissional, tudo que nós sabemos que pode advir desse relacionamento, mas também pelo gosto do conhecimento, pelo amor ao conhecimento, que é essencialmente o que deve ser difundido nas universidades. O amor ao conhecimento, a contemplação, que deve ser a regra, deve ser o exercício primordial nas universidades, e em especial na Faculdade de Direito, a história do direito. Ora, a importância da história do direito, para introduzir um pouco o tema que vai ser tratado continuadamente, mas que vamos tratar ele de uma maneira genérica. A história do direito pátrio é fundamental para os povos, ou para os juristas que têm uma formação, buscam uma formação mais ampla e humanística.
há 15 anos mais ou menos, foi celebrado o Protocolo de Bolonha. Como sabem, Bolonha foi a universidade onde houve o renascimento do direito romano no século XII e que voltou a se ensinar o direito, a faculdade de Bolonha, através do ensino nos claustros de Bolonha. Recentemente, então, foi celebrado o Protocolo de Bolonha para tentar unificar os cursos de direito na comunidade europeia, tendo em vista a circulação de estudantes e depois dos profissionais de direito. Houve uma certa unificação, uma reforma dos currículos, mas nenhum país abriu mão de ter no seu primeiro ano um ensino da história do direito pátrio. Tamanha a importância que dão para a formação do jurista dessa cadeira e do conhecimento histórico do direito. Portanto, isso é para deixar vincada a ideia da necessidade do ensino histórico jurídico. Eu advogo, tive a sorte na Universidade de Brasília, aonde me formei, no começo dos anos 90, de ter tido à disposição essa disciplina, História do Direito Brasileiro. É certo que era opcional, mas estava sempre repleta de alunos interessados no conhecimento histórico do direito brasileiro. Portanto, é de grande importância isso. Nós advogamos que todas as faculdades do Brasil deviam ensinar, não a história do direito, para o direito é importante que se estude genericamente, mas especialmente a história do direito brasileiro, porque é inconcebível que um jurista ou um profissional do direito ou um bacharel em direito não conheça o mínimo da história do direito pátrio. Criamos recentemente uma cátedra na Universidade de Coimbra, num protocolo com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e ficou estipulado que nessa cátedra, todos os anos, nós teríamos vários módulos, professores que iriam especialmente ensinar em Coimbra, dar curso, e um dos módulos, um dos cursos seria a História do Direito Luso-Brasileiro. Portanto, a ideia de vincar esse conhecimento, que liga as nossas pátrias, mas também é importante, é fundamental, diria mesmo, para a formação do jurista. Agora, entrando especificamente no nosso tema, que é a apresentação desse livro que hoje sai aqui em São Luís, por uma editora de São Luís, que trata da matéria da histórico-jurídica do problema da escravidão no Brasil e do processo que deu a liberdade para os escravos no Brasil, o processo legislativo que é analisado no livro. Qual é a história desse livro no primeiro momento, antes de entrarmos numa doutrina? Eu fui quase que intimado pelos meus alunos da Universidade de Brasília, porque eu fui professor de História do Direito Brasileiro na Universidade de Brasília, nos anos de 2009 e 2010, eu fui quase que intimado a ir ao Supremo participar da audiência pública como amicus curiae, que tratou do problema das cotas raciais para a Universidade Brasileira. Então, era um assunto que me interessava. Minha vida acadêmica é uma vida recolhida na investigação, na pesquisa. Não queria entrar nesses debates, não me interessavam, com toda franqueza, não tinha interesse nesse debate. Tinha minha opinião, mas não queria entrar num debate. Os alunos insistiram muito e eu acabei produzindo 1 ou 2 ensaios sobre a matéria, que já lecionava na faculdade em Brasília, enviei para o Supremo e fui escolhido como um dos 30 expositores na audiência pública, que durou 3 dias, em março de 2010. Essa audiência correu razoavelmente bem, no meu entender. Foram levados argumentos bastante interessantes sobre a matéria, estão lá nos anais do Supremo, eles enriquecem esse debate, que é um debate que, aliás, continua, deve existir, sobretudo no meio universitário. No meio universitário não há nenhuma questão fechada, nós estamos sempre a discutir todos os problemas. As sentenças de tribunais não são dogmas jurídicos, portanto devem ser discutidas. A legislação, a problemática da legislação deve ser discutida constantemente dentro das universidades, porque a universidade deve ser um lugar de liberdade, verdadeira liberdade de pensamento. Portanto, participei dessa audiência pública, até fiquei conhecido por um motivo menos relevante, mas que acabou saindo em todos os jornais. Os ministros estavam conversando quando eu comecei a minha exposição, e eu tenho esse cacuete de professor de
gostar de ser ouvido, sobretudo numa audiência, tem que ser ouvido. E parei e pedi para os ministros darem um pouco de atenção, que eu achava que tinha alguma relevância o que eu estava a dizer. No dia seguinte saem todos os jornais, professor dá bronca nos ministros do Supremo. Quer dizer, não foram ler o que eu escrevi, nem prestaram atenção, me parece, mas a imprensa gosta disso e efetivamente divulgou, está aí, podem encontrar nas redes, na internet, as notícias que saíram nos jornais nesse momento. De qualquer forma, depois disso, resolvi recolher aqueles estudos, ensaios que havia preparado, organizar um pouco mais, acrescentar alguns outros elementos e bibliografia, e surgiu a primeira edição, já quando eu havia sido convidado para ser professor na Universidade de Coimbra. Então, fui convidado justamente no final do ano de 2010. Já estava pronta a obra, uma editora em São Paulo acedeu a fazer a edição. Aliás, eu ofereci 2 exemplares aqui para serem apresentados. A primeira edição é bem mais modesta, e esse livro foi enviado para todos os deputados, todos os senadores e todos os ministros de tribunais superiores no Brasil. Então a edição praticamente se esgotou nisso, houve um interesse, apesar de ter sido dada a decisão pelo Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Então a ideia era difundir uma discussão e um debate no campo estritamente histórico-jurídico. O que acontece? Passados alguns anos e esgotada a obra, a questão de 2 ou 3 anos, o Senado da República me procurou, me conheciam a obra, alguns membros da Gráfica do Senado, da Gráfica Editora, e pediram para fazer uma nova edição. Eu fiquei muito contente, apesar do Senado não ter grande distribuição, são edições bem feitas e selecionam muito as matérias que publicam. Portanto, assinei o contrato, resolvemos todos os problemas, voltei para Portugal e a edição não saía. Comecei a achar estranho aquilo. 2 meses, 3 meses, eu sei que o Senado não faltam funcionários, nem falta verba, são muito competentes na gráfica, na editora. Comecei a estranhar aquilo, mandei algumas mensagens, recebi umas evasivas, até que num certo momento vem um ofício do Senado dizendo que a obra está muito bem feita, foi estudada pelas comissões do Senado, etc, etc, mas o momento político não era propício para a publicação. E eu fiquei perplexo com aquilo. Em Portugal, em Coimbra, peguei aquele ofício, estava na minha pasta em Coimbra, perplexo ainda, fui tomar um café, encontrei uma colega professora de Coimbra e mostrei: olha, eu acabei de receber, que curioso. E ela, essa minha colega, lendo aquilo, disse: doutor Ibsen, isso daqui é censura. E foi aí que eu me dei conta. É uma espécie de censura, efetivamente, porque argumentar com o problema da circunstância política para a sua publicação não ser uma circunstância e uma justificação para a não publicação, trata-se de uma espécie de censura, evidentemente, num largo espectro na discussão do que é censura ou não, uma censura prévia. E isso me agradou bastante, porque nada melhor do que ser censurado. O livro foi publicado em Portugal, portanto, onde ainda há liberdade, e em Portugal foi publicado pela Caminhos Romanos, uma editora de Coimbra, e esgotou-se em 6 meses. Essa é a vantagem do livro censurado, todo mundo quer ler. Então foi ano passado, em maio, no final do ano já não havia nenhum exemplar, e foi então que o editor aqui, o meu querido amigo José Loureiro, propôs uma nova edição e pediu para não só fazer uma nova edição, mas acrescentar um ensaio e fazer uma revisão. E como essa editora já se caracteriza pelo cuidado na edição, a Resistência Cultural, os que vão ter o livro vão ver em Portugal impressiona isso, eles dizem que edição tão bem feita, tão bem cuidada, quase artesanal. Então realmente a edição que sai hoje, vem a lume, ela tem detalhes de quem admira essa arte da edição que são bastante relevantes. E saiu então essa edição que talvez seja definitiva, já não devo acrescentar nada, apesar de, desde 2010, eu venho recolhendo documentação sobre o problema da escravidão no Brasil e o problema das cotas raciais para as universidades. Já tenho um bom arquivo, já venho buscando conhecer melhor e mais profundamente essa questão, agora por interesse acadêmico. Mas pretendo deixar essa obra acessível do jeito que está. Deve ser a edição definitiva, nunca dizemos que será,
mas deve ser a edição definitiva que vem a lume nos dias de hoje. Então, portanto, eu queria fazer essa introdução da edição que está à disposição nos dias de hoje. Agora, tocando no problema, no assunto da escravidão. Efetivamente, a escravidão é um problema da humanidade. O homem ocidental e cristão, ele tem um tripé cultural muito marcado, que é a filosofia grega, o direito romano e a revelação judaico-cristã. Não há homem no Ocidente que consiga se desvencilhar disso. Ele pode até rechaçar o pensamento grego na íntegra, rechaçar o direito romano, rechaçar fazer um esforço para rechaçar a revelação judaico-cristã, mas isso mesmo, esse ato, essa dinâmica demonstra que está profundamente arraigado no homem ocidental esse tripé cultural. Ora, se nós observarmos, o mundo grego tinha a escravidão amplamente difundida, depois fundamentada por filósofos, e filósofos de grande peso, não são filósofos de botequim, como eu costumo dizer, são filósofos que realmente têm peso no pensamento ocidental. Um deles, Aristóteles, na política, que é responsável, aliás, o pensamento de Aristóteles, que vai ser revitalizado no Renascimento, juntamente com toda a arte da antiguidade. Vem junto com a arte, vem o pensamento dos filósofos da antiguidade, e junto com o pensamento vem o pensamento aristotélico, e na política a sua justificação da escravidão, que ainda hoje é discutida seriamente nos meios universitários. O mundo romano, nós temos as fontes do mundo romano, do direito romano, e são fontes que consagram a escravidão e nos deixam ver, numa reconstrução histórica jurídica, como funcionava a escravidão naquele mundo pagão romano no primeiro momento e depois no mundo romano cristão. Há uma célebre obra de Biondo, um romanista dos anos 60, um homem de grande categoria, e ele escreve em 3 volumes Il diritto romano cristiano. Ele mostra então a cristianização que sofreu o direito romano a partir da conversão do Império, desde o Édito de Constantino, e com a compilação do Corpus Iuris Civilis. Já é um direito romano, em grande parte cristianizado, Il diritto romano cristiano. Mas ali nós temos efetivamente acesso, a partir das fontes histórico-jurídicas, do mundo romano no que diz respeito à escravidão. Tanto as formas de surgimento da escravidão, quanto as formas de libertação, de alforria, como chamamos, uma expressão que vem do árabe, mas que em latim, e existe em português, a manumissão, ou manumissio em latim, que seria o dar a liberdade aos escravos. E depois, na revelação judaico-cristã, se formos ao Antigo Testamento, temos lá vários exemplos da escravidão. O povo hebraico esteve pelo menos 2 vezes cativo, tanto no Egito quanto na Babilônia. Portanto, a escravidão aparece também na revelação judaico-cristã. Vejam então que é algo que perpassa a história da humanidade. A escravidão é um fenômeno persistente mesmo. Nesse exato momento que nós estamos aqui, na África Central, e eu publico isso no livro, nós temos pelo menos 1 milhão de escravos, é uma cifra razoavelmente credível, na África Central em 5 países, mas escravos de 1 milhão, nesse exato momento. Portanto, é um problema que ultrapassa todas as tentativas de se banir da história da humanidade. É uma chaga social contra a qual deve haver um esforço constante para não deixar que volte a cair a humanidade nesse erro. Mas um erro constante e comprovado na história. Portanto, existe, faz parte da historicidade. O meu contributo nessa questão é o contributo histórico-jurídico. Portanto, eu não sei se é o melhor contributo. Pode-se analisar a escravidão do ponto de vista sociológico, econômico, como muitos fazem, os materialistas, político, social, evidentemente sociológico, religioso mesmo,
mas também existe a análise histórico-jurídica, tanto do ponto de vista jurídico da escravidão, e é um contributo que eu não sei se é o melhor, mas é o que eu melhor posso dar, por ser a minha área de investigação. Então é esse contributo que eu busquei trazer para esse livro. Por quê? Porque um dos argumentos utilizados ad nauseam para defender as cotas raciais na universidade brasileira é justamente da dívida histórica. E quando se fala então de uma dívida histórica, eu acho que os historiadores eles têm legitimidade para atuar, para dar o seu contributo no debate. E, no caso, o debate, o contributo é histórico-jurídico. Ora, como é que se deu o problema da escravidão no Brasil? A minha tese de mestrado, defendida na Universidade de Coimbra, no começo do século XXI, isso é para deixar ser uma tese mais antiga, no começo do século XXI, há 20 anos, praticamente 18 anos, ela trata do problema da escravidão no Brasil no século XVI em relação aos índios. E foi um problema que, efetivamente, foi encarado pela coroa portuguesa, quem faz o estudo histórico-jurídico, com muita seriedade. Para além dos debates de índole filosófica, jurídica, ou filosófica, houve também uma grande atuação da coroa com respeito à legislação relativa à escravidão dos índios no Brasil. E eu apresentei aquilo, todo esse panorama, e ao final eu chego à seguinte conclusão: a escravidão africana começa no Brasil no final do século XVI, justamente porque houve um grande empenho da coroa, um grande empenho, para além disso, dos jesuítas, que protegeram muito os índios, em muitos casos, como a história comprova, em relação aos abusos que muitos colonos cometiam em relação aos índios, protegeram de tal forma e dificultaram de tal forma, e para além disso, a cultura indígena era avessa ao sedentarismo e ao trabalho na agricultura. Os índios, como nós sabemos, do ponto de vista cultural, as mulheres é que tratavam da agricultura, eles eram nômadas e, ao mesmo tempo, os índios tratavam da guerra e da caça. Então, para eles, culturalmente, era uma violência, uma transformação violentíssima. Enquanto em África não era assim. Em África, já, de resto, a escravidão aqui não existia em relação aos índios. Os índios, e o modo clássico de início da escravidão desde o direito romano, a guerra. Então, a derrota na guerra, os cativos da guerra, os prisioneiros de guerra se tornam escravos. No Brasil não acontecia isso porque havia um cerimonial em muitas das tribos indígenas, do canibalismo, portanto não havia escravidão como forma de produção consagrada no Brasil. Ora, em África era diferente. As tribos e as guerras tribais, as guerras entre os sobas, permitiam efetivamente que houvesse essa escravidão, já havia um hábito multissecular nisso. Tanto houve, ao final do século XVI, começo do século XVII, o início do tráfico que vai durante 300 anos ser feito para o Brasil, o tráfico de escravos, o que fez a grande composição do povo brasileiro, do ponto de vista étnico, portanto, colaborou profundamente com a formação do povo brasileiro, justamente esse tráfico de 300 anos. Ora, o que acontece é que a escravidão é um tema absolutamente complexo. No livro, eu cito logo ao início uma passagem do Dr. José Murilo de Carvalho, um especialista em temas históricos do século XIX, e que estudou profundamente, recebeu uma honoris causa agora em Coimbra pela Faculdade de História, do Dr. José Murilo de Carvalho. Depois houve um seminário e eu participei, convidaram vários professores brasileiros que estão a atuar nas faculdades em Coimbra, e de tal maneira era complexo o problema da escravidão que os libertos, aqueles escravos que adquiriam a liberdade, assim que podiam, adquiriam escravos. E mais, diz ele, e isso é muito mais interessante ainda, a escravidão penetrou de tal forma o Brasil, historicamente, que havia escravos que possuíam escravos. Escravos que possuíam escravos. Vejam a que ponto chegou a questão da escravidão no Brasil. Depois, do ponto de vista do fenótipo, também é muito complexo. Alguns autores, eu li praticamente todos os autores que visitaram o Brasil e escreveram relatos de viagem, eu tenho lido nos últimos 5 ou 6 anos, deve ter escapado pouca coisa, mas vários deles relatam que no século XIX, uma boa parte dos escravos do Brasil tinham o fenótipo de homem branco, se quiserem. Tinha o fenótipo de homem livre, se quiserem,
que é a caricatura que se faz. Porque, se nós pensarmos bem, como desde o século XVII há alforrias, e como há muitos libertos que adquirem escravos, nós tínhamos muitos senhores de escravos, e fenótipo, do ponto de vista do fenótipo, dentro do paradigma que foi criado, eles seriam um paradigma de fenótipo de escravo, mas eram senhores de escravos. E há, efetivamente, como narram esses... Depois nós temos o mito da escravizaura, numa obra conhecida, que depois virou novela, mas não é um mito. Efetivamente, os viajantes demonstram isso, que, como o escravo, juridicamente, ele segue a condição da mãe, havendo miscigenação e a mãe sendo escrava e o pai sendo homem livre, o filho, ele nasce escravo, mas sendo o pai, aí o fenótipo vai depender dessa questão. Percebe-se perfeitamente isso, que vai levar a esse dilema. Nós temos, então, alguém que hoje nós diríamos que é um descendente de escravo, ele pode ser um descendente de escravocrata. E alguém que hoje nós podemos achar que é descendente de escravocrata, observando, ele pode ser um descendente de escravos. Ora, isso já é um grande transtorno, analisando historicamente, um transtorno para se transformar isso em paradigma de modelo para a solução do problema da dívida, chamada dívida histórica, a partir de cotas raciais. Por quê? Vai ser necessário um tribunal racial no país, que vai decidir quem é e quem pode estar apto a receber a benesse da cota a partir dessa dívida histórica vincada, sobretudo na ideia de uma chaga social efetiva do Brasil, que foi a escravidão. Isso é só simplesmente um raciocínio que a história nos dá. Do ponto de vista histórico-jurídico, o que eu posso contribuir para o debate é o que se deu, e que estudei mais profundamente, é o que se deu no século XIX no Brasil. No século XIX nós temos uma série de leis, sobretudo no segundo reinado, mas já antes, leis e regulamentos, que vão, do ponto de vista do processo legislativo, levar à escravidão, e evidentemente foi um processo racional, e nós percebemos quando vamos às fontes, quando refazemos e reconstruímos esse processo, estudando as fontes. E eu começo aqui tratando muito rapidamente da primeira lei que eu vou apresentar. Eu acho que nós devemos fazer história. A história não é só fonte, mas a história sem a fonte histórica também é impossível. Também é impossível. Tanto eu apresentei no apêndice do livro, muitas vezes não há um acesso fácil, fica ali mais fácil de trabalhar, as fontes histórico-jurídicas para nós podermos analisar esse processo. Então, em 1850, nós temos como ministro da Justiça um angolano, que foi o primeiro estudante brasileiro da Faculdade de Olinda, inscrito, chamado Eusébio de Queiroz, nascido em São Paulo de Luanda. Esse angolano é responsável, como ministro da Justiça, e o projeto do Visconde do Rio Branco é responsável pela abolição do tráfico de escravos em 1850. Começamos aqui o nosso pequeno percurso, ele é muito maior, eu faço aqui um percurso em síntese, em apertada síntese, para nós raciocinarmos. Essa lei de 1850 corta, então, uma das formas de aumento do número de escravos no Brasil. Ao longo da história do Brasil, houve muitas alforrias, mas o número muitas vezes crescia, porque havia duas grandes formas de aumento do número. O tráfico, que trazia mais escravos, por um lado, e, por segundo lado, o nascimento. Então, os que seguiam a porção da mãe aumentava o número de escravos no país. Então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz corta com uma das formas de aumento do número de escravos no Brasil. Passados alguns anos, em 1871, a chamada Lei do Ventre Livre, e aí nós já temos um problema da educação brasileira e da formação brasileira que precisa ser esclarecido. Sempre foi ensinado e se deu esse epíteto de Lei do Ventre Livre para a Lei de 28 de setembro de 1871, mas essa lei tem 45 dispositivos e só 2, diria 3, tratam da questão da liberdade dos filhos nascidos a partir daquela data. Os outros 42 dispositivos tratam de várias outras matérias relativas à escravidão e não são estudados porque não se vai à fonte e se fica com essa lei restrita, ou a ideia restrita da lei, a partir do epíteto que lhe foi dado por alguns historiadores. Ela até precisa investigar quem lhe deu esse epíteto. E o que é ensinado nas escolas, como não se vai às fontes, nós temos ali um ensino sumário dessa problemática.
Portanto, regressemos ad fontes. Então, vamos às fontes. Essa lei trata de várias matérias interessantíssimas com respeito à liberdade. Eu até publico no livro um parecer do Machado de Assis sobre essa lei. O Machado de Assis era funcionário do Ministério da Agricultura e vários casos concretos, vários problemas que surgiam na aplicação da lei, era responsabilidade do Ministério da Agricultura emitir pareceres. O Machado de Assis, que nunca estudou direito em universidade, nem faculdade de direito, era um jurista de mão cheia. Se nós virmos os seus pareceres, vamos ver que ele interpreta e nos dá com muita clareza, a clareza de um grande escritor, a clareza de um mestre da língua portuguesa, a clareza na apresentação dos problemas práticos que surgiram concretos na aplicação da lei de 1871, chamada Lei do Ventre Livre. Nessa lei, por exemplo, se fala do Fundo de Emancipação. Eu pouco ouvi falar do Fundo de Emancipação no que tenho percorrido de bibliografia sobre a matéria. O que é o Fundo de Emancipação? É um ponto do orçamento de Estado, da coroa, que recolhia de várias fontes meios para dar a liberdade. Portanto, a coroa, o governo dava liberdade todos os anos, na execução do seu orçamento, a vários escravos de várias províncias. Como? Recolhia de loterias. Portanto, alguém que fosse contrário à escravidão, quisesse agir, podia jogar na loteria, estava contribuindo para a libertação de escravos. Depois, havia também todos os negócios jurídicos que envolvessem escravos, pagavam impostos ou taxas para esse fundo de emancipação. As heranças vagas iam para o fundo de emancipação. O pecúlio de escravos, porque o escravo tinha direitos de propriedade no Brasil, essa lei fala do pecúlio. Como todos sabem, a Caixa Econômica em Montepio, criada por Dom Pedro em 1861, quem vai a Brasília eu recomendo, tem lá uma belíssima estátua de Dom Pedro, à porta da sede central da Caixa Econômica. Ali nós temos um pequeno museu da Caixa Econômica com as cadernetas de poupança do escravo. Então estão lá cadernetas de poupança, onde eles guardavam o que recebiam. Há várias formas de receber a partir do seu trabalho dos escravos. Eles podiam receber heranças, legados, e podiam trabalhar e receber, estando de acordo com os seus senhores, e com isso eles podiam comprar a sua liberdade. Portanto, na Lei do Ventre Livre nós temos várias disposições, seja no campo do orçamento de Estado, seja no campo do direito de sucessões, seja no campo do direito de propriedade que os escravos já possuíam e vários outros, um riquíssimo rol de temas para serem estudados pela história do direito brasileiro e aprofundados, para conhecermos bem esse problema da nossa história, e é o problema da nossa história, que é a escravidão. A escravidão faz parte da história do Brasil e nunca vai deixar de fazer parte. Portanto, já que vai fazer parte da história do Brasil, para sempre, é melhor que conheçamos bem. O nosso contributo nas faculdades de Direito pode ser esse estudo histórico-jurídico do problema da escravidão. Em 1885 surgiu a lei chamada sexagenária. Mais uma vez, o título da lei nos induz a erro. É uma lei muito mais longa do que isso. Só um dispositivo trata do problema da liberdade dos escravos que tivessem mais de 60 anos. Ela trata de outras matérias que interessam também para o conhecimento dessa questão. Todas essas leis depois têm uma regulamentação própria na sua aplicação, que também merece estudo. E por último, em 1888, dentro desse pequeno período que eu apresento aqui nessa tarde e noite, em São Luís, temos a chamada Lei Áurea. Essa sim, o nome não engana, porque ela só tem 2 dispositivos. Fica abolida a escravidão no Brasil, revoguem-se as disposições em contrário, mais nada. E ela é áurea mesmo, porque ela dá, do ponto de vista histórico, fim, dá cabo dessa chaga social no Brasil. Ora, de tal maneira nós éramos admirados na época, e eu peguei vários testemunhos na época, por estrangeiros, pela nossa política, pela nossa forma de agir com relação à escravidão, para tentar extinguir a chaga social, que o embaixador americano que estava presente na assinatura da Lei Áurea, por exemplo, no parlamento, houve lá uma chuva de rosas, muito brasileira, ele vai recolher essas rosas e ele proclama para o chefe, para o presidente do parlamento, que iria levar aquelas rosas para os Estados Unidos para ensinar como se procede para acabar com uma chaga social sem derramar o sangue numa guerra civil, como foi nos Estados Unidos, onde 1 milhão de pessoas pereceram na Guerra Civil Americana.
Em 1871 é pouco depois da Guerra Civil Americana, portanto estava ainda muito quente o tema. Vejam que o embaixador americano observa o nosso processo e dá esse testemunho. E muitos outros testemunhos de estrangeiros sobre essa matéria eu recolhi ao longo desses últimos anos de investigação. Então tem um tema bastante interessante, bastante complexo, precisa ser aprofundado. As faculdades de Direito precisam estudar a história do direito brasileiro, porque isso vai suscitar alunos interessados que vão investigar sobre a matéria. Investigando sobre a matéria, nós vamos ter mais luz sobre a nossa história. E é essa a função da universidade, é dar luz, dar mais luz, colaborar, contribuir para a ciência e o conhecimento do país. Henri Bergson dizia que um homem que perde a sua memória, perde a sua personalidade. Que dirá de um país que perde a sua memória? E que se dirá então de um país que tem uma memória negativa e somente negativa do seu passado. É uma espécie de tortura coletiva. Eu termino essa pequena exposição com um senhor que viveu aqui, pregou aqui no Maranhão, o padre Antônio Vieira, que tem uma frase que eu gosto muito, nós publicamos até na nossa História do Direito Brasileiro, história que eu escrevi com o Dr. Rui de Figueiredo Marcos, com o ministro Carlos Fernando Matias. Fui assistente do ministro Matias e depois o substituí na cadeira na Universidade de Brasília, e hoje sou assistente do Dr. Rui Marcos em Coimbra. O padre Antônio Vieira diz: o presente nada mais é senão o futuro do passado. Então, para compreender o nosso presente, é preciso efetivamente compreender o nosso passado, perceber o passado, que de alguma forma está presente nos dias de hoje. Esse passado é um elemento vivo nos dias de hoje e é importante que nós conheçamos para maior bem do nosso país, para maior bem da ciência e para que a universidade cumpra os seus desígnios e os seus deveres. Eu agradeço muito a presença de todos, volto a agradecer ao professor Arnaldo aqui por nos ter recebido na UNDB. Gostaria que também, quando fossem a Portugal, possamos receber lá em Coimbra. Todos os estudantes brasileiros que forem a Portugal são sempre bem acolhidos. Estamos lá à disposição na Universidade de Coimbra, que no fundo é a alma mater, é de lá que surge as universidades, as faculdades de Direito, as universidades no Brasil, elas têm como mãe a Universidade de Coimbra. Ela se ufana disso, é a velha senhora que está lá em cima de uma montanha, que nós chamamos da colina sagrada. Temos que subir sempre aquela colina devagarinho, já treinados, muito devagar vamos subindo para as aulas, e com isso, essas relações, esses laços, Brasil e Portugal, tem que estar cada vez mais apertados para o bem, tanto do Brasil quanto de Portugal, e para que Portugal e Brasil e o mundo lusófono dê um exemplo de tolerância, um exemplo de dignidade dos povos e laços afetivos dos povos, um exemplo que eles podem dar no concerto das nações. Eu acho que são os povos, efetivamente, aqueles que vêm da colonização lusa e da expansão lusa, são os povos que mais são capazes de dar uma verdadeira ideia de globalização. Outro dia eu estive na Diocese do Funchal, por umas conferências em 2014, quando se comemoraram os 500 anos da Diocese do Funchal, que foi a primeira diocese global do mundo. Foi a primeira diocese global. A Diocese do Funchal tinha jurisdição sobre o Brasil, sobre a África e sobre a Ásia, na época, até ser criada a primeira diocese no Brasil, em Salvador, na Bahia, em 1551. Portanto, essa ideia de globalização, que os portugueses, verdadeira ideia de globalização, baseada num grande princípio, nos grandes princípios da civilização ocidental, eu acho que é um grande contributo que pode ser dado, e as universidades têm o seu papel nisso. De maneira que eu fico muito contente de poder ter estado aqui, agradeço a vossa atenção e fico à disposição, se acharem que vale a pena um debate, conversar. O diálogo também é sempre bastante interessante. Muito obrigado. Alguém deseja fazer alguma intervenção?
Boa noite a todos. Eu sou Ibsen e saúdo mais uma vez em São Luís, a palestra brilhante. A pesquisa é absolutamente fundamental. Eu sou professor também, chamo os meus alunos a estudarem a história institucional do Brasil, sem qual você não consegue perceber as relações contemporâneas, tanto do direito quanto da política. Mas eu tenho uma contribuição e eu queria ouvir uma opinião sobre ela. Você falou uma coisa particularmente interessante. Os filósofos gregos ressurgem no século XVI, no bojo do Renascimento das artes, e é particularmente interessante como se evoca uma redescoberta do homem através da arte, da arte renascentista, e se esconde na historiografia ou até na cultura popular, se esconde que a escravidão também ressurge junto com a arte. A escravidão ressurge com a arte. O que eu quero propor? A percepção da história das mentalidades, porque também é levado para os alunos, principalmente uma história materialista, em que as pessoas fazem coisas por causa de bens materiais, e se esquecem que as pessoas também fazem coisas por causa das ideias, não por causa dos seus bens. Inclusive, às vezes, eles sacrificam os seus bens por causa das ideias. Então, assim, o que eu quero propor é o seguinte: nos dias atuais se evoca a ciência como salvadora do mundo, a ciência e a intelectualidade como salvadora do mundo, o caminho para o progresso através da ciência. Essa mesma ciência, essa mesma filosofia faz ressurgir a escravidão. No século XIX, que é o século da ciência, surge o racialismo científico, o ápice da ciência, da modernidade, há teses de medicina, há teses de direito que dizem que, inclusive, os proclamadores da República defendiam no início da República um código penal para negros, porque não podemos ser tratados juridicamente como os brancos. Então, assim, estamos falando de ciência, certo? Em contraposição, nós temos um ressurgimento, ou surgimento, talvez melhor dizendo, de um pensamento religioso cristão no século XIX, que é conservador nos princípios, inicialmente na Inglaterra, com a proibição do tráfico e da escravidão na Inglaterra no início do século XIX, a partir de protestantes ingleses, e de como religiosos do século XIX começam a se opor veementemente contra a escravidão e contra o racialismo, enquanto a ciência defende essas coisas. E a figura, eu queria que tu comentasse justamente sobre isso, que é a figura da princesa regente Dona Isabel. Dona Isabel, existe uma historiadora, que eu não vou dizer o nome, que a chama de Carola, que ia à missa, eu acho que todos os dias, muito religiosa, muito ligada com o ultramontanismo no século XIX, e que ela se opõe veementemente à escravidão por motivos religiosos. Certo? Então, assim, eu queria que tu comentasse sobre esse imaginário religioso conservador que é contra a escravidão, que se propõe contra a escravidão, quando tem liberais que defendem a escravidão. Isso é uma outra coisa interessante. As pessoas defendem o liberalismo, os direitos iluministas. Os escravocratas eram liberais, porque eles diziam que o escravo, que libertar o escravo era violar o direito de propriedade. O Joaquim Nabuco diz isso lá no abolicionismo. Ele diz que o Brasil era um país católico, mas se podia falar mal da igreja. Que o Brasil era uma monarquia e se podia falar mal do imperador. Mas o Brasil era um país escravocrata e não se podia falar mal da escravidão, porque era ferir direito fundamental da propriedade. Entende? Então eu queria que tu pontuasse aí essas duas coisas. Muito obrigado. As observações, cumprimento antes. As observações são interessantíssimas. Vou dar 2 ou 3 notas só para complementar. O problema do ressurgimento da escravidão no século XVI. Há uma obra fundamental do Lewis Ranke que se chama Aristóteles e a escravidão dos índios na América. Ele estuda justamente isso, o renascimento das ideias aristotélicas no século XVI, que vem de Roldão com toda a transformação de mentalidades, e a partir daí o homem é a medida de todas as coisas. Houve uma mudança do paradigma científico da teologia, que era o paradigma da ciência. Coimbra, as 4 primeiras faculdades fundadas, os 4 primeiros estudos, se chamavam faculdades, era teologia, cânones, direito civil ou direito romano e medicina.
Portanto, a teologia era a referência de todas as ciências. E no campo do direito, nessa discussão, evidentemente que era o problema da teologia, eram os teólogos que iam tratar da problemática da liberdade. E eu publico isso na minha tese de mestrado, publico o primeiro debate jurídico em terras brasileiras, em que eles só argumentam com teólogos, muitos teólogos, sobre o problema da escravidão no Brasil. Então o debate ainda era dos teólogos do mundo, sobretudo do mundo ibérico. Acontece que no século XVIII, o iluminismo, que é uma continuação do Renascimento, se nós pensarmos bem, penetra o mundo ibérico, no caso português com o Marquês de Pombal. Então essas ideias jus-racionalistas vão efetivamente justificar e fundamentar muito desse critério que nós vamos conhecer no Brasil durante esse período. Ora, todos esses paradoxos que enunciou aí no período imperial são curiosos, mas a verdade é que tem sido cada vez mais esquecida a função da princesa Isabel na luta contra a escravidão, devido à sua posição religiosa mesmo. Ela não foi só contra a escravidão, na questão religiosa no Brasil, Dom Vital, ela atuou diretamente e contra a vontade do pai. Portanto, era uma senhora bastante firme nas suas ideias. E há uma história curiosa que está sendo estudada agora por um historiador no interior de São Paulo, tem investigado sobre isso. Depois do fim da escravidão assinado pela Lei Leal e toda a sua obra e seu combate, há um livro também interessante, que é um trabalho pequeno, mas muito interessante sobre isso, que fala-se no Leblon, a questão das camélias do Leblon. Portanto, era a flor que simbolizava os abolicionistas e que a princesa Isabel sempre incentivou a produção dessa flor numa fazenda no Leblon, na época, que era um lugar longíssimo, era um subúrbio do Rio de Janeiro, que ninguém chegava lá, onde estavam muitos escravos ou ex-escravos trabalhando na produção dessas camélias. Ora, a princesa Isabel, logo após o fim da escravidão, aliás, um escravocrata lhe disse, acabou de dar a liberdade para os escravos, mas vai perder o trono. Vai perder o trono. E ela disse: 1000 tronos houvera, 1000 tronos daria para dar liberdade ao meu povo. E foi o que aconteceu. Um ano depois caiu a monarquia. Mas a princesa Isabel ofereceram-lhe, por ser a Redentora e conhecida como Redentora, fazer uma grande estátua em sua homenagem, como Isabel a Redentora, e colocar no Corcovado. Ela disse: não coloquem, façam um Cristo Redentor e coloquem no Corcovado. Portanto, essa é a ideia de uma vocação de um povo, da vocação dos brasileiros, que a princesa Isabel tinha efetivamente marcada na sua mentalidade. E eu sou a favor de tudo isso. Claro, há uma visão e há um certo contributo da história do ponto de vista econômico, mas reduzir a história, a economia, é expulsar talvez o que haja, é expulsar até o interesse pela história. Quanto a gente se afasta da história, porque uma visão meramente econômica não é a visão total da história. A história das mentalidades é importante. E a metafísica na história, eu costumo brincar com meus alunos, brincar seriamente. No primeiro dia de aula eu digo, em Recife, Silvio Romero, numa conferência na Faculdade de Recife, disse: a metafísica está morta no direito. E no primeiro dia de aula em Coimbra, eu vou ensinar metafísica também aqui nessa aula. E vão ver que ela não está morta, que ela é importante para o raciocínio jurídico. De maneira que as suas observações são importantes, devem ser levadas adiante, tem todas sua relevância e podem ser matéria de discussão. Propunha até que fizessem seminários sobre esses temas, porque é muito importante para o Brasil continuar a pensar esse assunto. Eu acho que só vamos ganhar em conhecer melhor, sem preconceitos e sem partir, conhecermos a história do Brasil como ela é, a partir de várias maneiras de ver a história. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite. Eu só queria que tu explanasse como também aconteceu o processo nas colônias Luso na África, Moçambique, o processo da abolição, que eu tenho um pouco dessa curiosidade. Só isso mesmo. Obrigado. Muito bem. O fim da escravidão em África, como a África esteve ligada a Portugal até 1974, 75, o fim da escravidão se deu antes do que no Brasil, porque se deu com a atuação de Sá da Bandeira em meados do século XIX. Portanto, alguns anos antes foi proclamada a libertação dos escravos no mundo luso, como eles faziam parte. Portanto, foi no interior de 40 anos ou 50 anos. É um processo também, vale a pena. Houve um congresso recente em Portugal,
o Visconde de Sá da Bandeira foi o grande prócer do fim da escravidão no mundo luso. A vantagem que houve, então, para esses países em África de estarem ligados ainda a Portugal. O Brasil já não estava. Boa noite. Sim. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou advogado militante. E esse livro, o título dele, me chamou a curiosidade, muito interessante, tanto que eu vou comprar para mim e para um outro amigo que está viajando, que é também na área de direito, sobre a escravidão no Brasil. A pergunta que eu tenho para fazer, professor, em pleno século XXI, nós enxergamos e constatamos que no Brasil não existe mais escravidão. A gente acha interessante, as leis que estão falando, mas uma coisa que às vezes deixa a desejar, que se chama a cota racial. Eu queria saber se o senhor tem uma opinião formada com isso, se o senhor pode expressar, ou seria um tema que no momento não seria conveniente. Fica a seu critério. Eu não costumo esconder meu pensamento, está aí escrito. E vou falar só do problema das cotas raciais na universidade. Só aí. O resto eu nem tenho investigado, não vivo mais no Brasil, não tenho o contato direto. Mas continuo a recolher material sobre o problema das cotas nas universidades. Aliás, tem sido mesmo um problema, porque tem gerado tanta fraude e tantos problemas para o país. Não sei se tem vingado, há muita propaganda em torno disso, mas há pouco realismo. O que eu acho é o seguinte, que nós devemos nos ater ao que é a universidade. E a primeira pergunta que eu faço é, a universidade, ela tem como finalidade a ascensão social? Eu acho que não. A finalidade da universidade não é isso. A finalidade da universidade é a divulgação do conhecimento, o ensino, portanto, divulgação do conhecimento, a extensão e a pesquisa, a investigação, como temos em Portugal. Essa é a finalidade. Pouco me interessa a condição social, a raça, se é que é a raça humana, o perfil, o fenótipo, o clube de futebol, não me interessa nada. Me interessa se a pessoa tem vocação para o mundo universitário. E a partir daí deve ser beneficiado, aqueles que têm vocação devem se aprofundar e levar uma vida universitária. E os que não têm não precisam ingressar numa universidade, porque é obrigatório ingressar numa universidade. Se tornou uma premissa de ascensão social, mas a universidade não é feita para ascensão social. Não é feito, porque senão alguém que está no topo da classe social não precisa da universidade. E a universidade, ela deve buscar aqueles que estão vocacionados para essa vida, que é uma vida de muitos sacrifícios. O estudo contínuo, a contemplação dos problemas, a reflexão, isso exige tempo, exige muitas vezes até um voto de pobreza, né? Porque nós sabemos que não são muito beneficiados do ponto de vista econômico aqueles que vivem nas universidades. Portanto, não vão ter uma grande carreira, um grande sucesso do ponto de vista econômico. A universidade tem que se voltar para a sua finalidade e não mudar a sua finalidade. Porque mudando a finalidade, a verdadeira finalidade, a finalidade tradicional, acaba murchando e começa a cair o nível do ensino, porque já não é mais a finalidade. A pesquisa também cai, porque já não é mais a finalidade. A finalidade é ter um diploma e ascender socialmente. Gosto muito de uma frase do fundador da Faculdade de Medicina de Filosofia de Brasília, que era português. Ele dizia, a universidade só vai ser boa quando não tiver mais diploma. Que aí vão vir só os que querem aprender. Querem aprender e querem conhecer. Enquanto for uma caça aos diplomas, ou então um diploma comprado a prazo, a inteligência brasileira acaba perdendo com isso. E eu posso vos garantir que a inteligência brasileira é bastante grande. Só que ela está subaproveitada, por quê? Nós transformamos a universidade em muita coisa e esquecemos do seu valor fundamental e da sua finalidade fundamental. Então eu sou contrário a qualquer tipo de cota da universidade. Entre para a universidade que tiver mérito. Agora, percebo todos os problemas. Se nós temos um ensino fundamental que está destruído, e a universidade sofre com isso, que já recebe alunos com problemas que vêm desde o ensino fundamental, percebo que é todo um sistema que está em situação periclitante. Mas não é isso que isso eu não posso resolver. O que eu posso é dar minha opinião com relação à questão das cotas raciais. Eu me lembro que Gilberto Freire, nos anos 60, dizia: eu sinto que a luta de classes
está se tornando em luta de raças. Ele sentiu isso de maneira profética nos anos 60. Então, é criar uma espécie de conflito novo e até subestimar aqueles que têm que ter facilidade para entrar na universidade. Em Portugal, nós dizemos em Coimbra, a exigência é sinal de excelência. Temos que exigir cada vez mais na universidade para alcançar a excelência. Essa é a minha posição. Não sei se respondi. Luiz, só complementando o que o nobre advogado Luiz Carlos Soares falou, eu queria só fazer um rápido comentário sobre isso, que é o seguinte: a coisa de 1 ou 2 anos saiu uma pesquisa, agora não lembro da fonte, mas deve ser facilmente encontrada no Google. A pesquisa, ela comprovava que de 80% dos alunos da USP, que é uma universidade privada, como sabemos, poderiam pagar uma universidade privada. Quer dizer, uma universidade pública, desculpa. Poderiam pagar uma universidade privada. Isso quer dizer o quê? Que a questão das cotas raciais é absolutamente equivocada, mas que talvez caberia, nesse caso, algum tipo de cota para pessoas que não tiveram acesso a uma educação minimamente razoável, como hoje o segmento público do ensino fundamental é terrível, funcionário. Terminou? Bom, mas enquanto não chega, eu posso dar o exemplo de Portugal. Em Portugal, a universidade pública é paga. Os alunos pagam, até o nome é curioso, pagam propinas. Então, tá, propinas anuais. Dão um contributo. Evidentemente que as propinas não cobrem todo o gasto de um estudante universitário. É só isso que eu queria comentar mesmo. Tá. E, portanto, a universidade pública é paga e isso facilita. Eu acho um absurdo, efetivamente, alguém para uma universidade ficar 5, alguns ficam 7, 8, 9, 10 anos numa universidade pública, porque muitos entram ali para fazer ativismo político, que não é a finalidade da universidade. A universidade não é a formação de quadros de partidos políticos, não pode ser, de nenhuma corrente ideológica, não é, nem pode ser, isso é desvirtuar a universidade. Portanto, eu acho que se houvesse o pagamento de uma parte, depois os estudantes que mostrarem mérito, que tem que melhorar o ensino fundamental, com grande investimento e grande rigor, não é passar todos os anos todos. Eu me lembro de Winston Churchill, em 1953, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E lhe perguntou um repórter: como é que o senhor escreve tão bem em inglês? Ele disse: porque no ensino fundamental eu tive chumbo, eu fui reprovado 3 anos em português, em inglês. E com isso eu aprendi a base da língua inglesa melhor do que os alunos que fizeram a cadeira, se passaram de ano. Vejam que não é mal reprovar as pessoas. Ser reprovado contanto que ela tenha noção que ela tem que melhorar e se esforçar. Portanto, a exigência, para alcançarmos a excelência, exigência. Os alunos isso há em Portugal também, a bolsa para os alunos pobres. Nós temos os serviços sociais da Universidade de Coimbra, que auxiliam os alunos que demonstram e provam o seu baixo poder econômico. Então, é normal tudo isso, faz parte da vida em sociedade. Nós temos que colaborar uns com os outros. Só que eu acho que não se deve criar conflito uns contra os outros. E eu acho que a política que tem sido adotada no Brasil é criar conflitos, não é colaboração de uns com os outros. É criar inimizades, até criar preconceitos. Começam a surgir novos preconceitos. Minha opinião é essa. Boa noite. Aonde? Minha pergunta, na verdade, seria um pedido muito parecido com o anterior do advogado, que pediu o
seu posicionamento sobre as cotas. E aí o senhor falou sobre a questão de cota na universidade e que o senhor é contrário. Que também existem pensamentos que também falam sobre alguns argumentos sobre que vão contra a cota propriamente na universidade. Mas eu queria saber o seu posicionamento de forma bem clara sobre as cotas. Talvez não no momento da universidade, mas se o senhor é a favor de cotas, em outros momentos da construção acadêmica de um aluno. E se o senhor é a favor de um outro seu posicionamento sobre isso e uma outra forma das cotas serem aplicadas melhor no Brasil. Não, eu respondi que eu sou contra as cotas. Não, eu acho que não se deve fazer cotas raciais. Não deve. O que deve haver é a busca daqueles que têm vocação para o ensino superior, estão dispostos, primeiro estão preparados para enfrentar um ensino superior cada vez mais exigente. Um ensino superior que reprove uma quantidade grande de alunos que não são capazes. É o que a gente faz em Coimbra. Eu tenho 800 alunos de História do Direito Português, por ano nós reprovamos 500. Portanto, reprovar, ele só vai fazer a cadeira se ele for bom aluno e estiver disposto. Senão ele não se forme, vai fazer outra coisa. A universidade não é... Existem vários centros de benemerência por aí, de beneficência. Vamos para o outro lado, a universidade é um lugar para estudo. Quem está disposto a ficar 12 horas por dia em cima de um livro, na época de exames, como ficam os europeus. Na época de exames não temos aulas. Mês de janeiro, mês de junho e julho. São 12 horas de estudo por dia, queimando as pestanas, para tentar fazer a cadeira e às vezes não consegue, porque os exames são dificílimos. É isso que eu advogo. Vamos procurar quem tem vocação, quem pode e quem aguenta com isso, porque é duro. É uma SESI que tem que fazer, tem que ter vocação mesmo, estar disposto, tem que estar disposto a perder a vista. Perder a vista, porque nós gastamos muito a nossa vista, vai piorando conforme o tempo, passar horas e horas em cima de livros, queimando os neurônios também, guardando coisas na memória, raciocínios. Isso é uma vida dura, dificílima. A minha ideia é essa, cada vez mais exigência no ensino universitário, buscando as verdadeiras vocações. E depois, um absurdo, vou dizer logo agora, o mundo tem 2.400 faculdades de Direito. Dessas 2.400, 1.400 ficam no Brasil. Isso é um absurdo. Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, tem 120 faculdades de Direito. Isso é um absurdo do que acontece no Brasil. É uma hipertrofia. Ninguém ganha nada com isso. Então vamos ser realistas. Porque criar cursos em que só há facilidades, no fundo é a compra de um diploma em 5 anos, dividido em 60 parcelas. Quer dizer, isso não é sério. Bom, seriedade, rigor, disciplina, é isso que eu advogo para o mundo universitário. Não sou a favor de nenhum tipo de cota, nenhuma facilidade, sou a favor de dificuldades, muitas dificuldades, o máximo de dificuldades possíveis para quem se destacar efetivamente, tinha vocação para isso e vai depois servir a sociedade, porque mostrou que estava capaz e vai servir a sociedade corretamente. Senão nós vamos ver cada vez o nível mais baixo do ensino universitário. Não é isso que eu quero ver, eu acho que ninguém quer ver isso, nós queremos ver os níveis cada vez mais altos, mas com comodismo, com facilidade, não se vai a lado nenhum. Ninguém faz nada de grande na vida sem disciplina, ninguém faz nada de grande na vida sem sacrifício, ninguém faz nada de grande na vida sem dor. Tem que sofrer para fazer coisas grandiosas. Não é essa a mentalidade que eu vejo por aí, sinceramente. Portanto, eu não sou a favor de cota de tipo nenhum, para não dar nenhum aso a especulações, nenhum tipo. Eu não conheço bem os outros problemas. Na universidade sou contra. Não sei se fui claro, procurei ser logo direto na resposta. Alguém teria mais algum questionamento, alguma pergunta, alguma intervenção? Mas atenção, tudo isso que eu estou dizendo, eu sou voto vencido, atenção, o Supremo aprovou por 10-0 as cotas. Eu sou voto vencidíssimo. Boa noite, me chamo Hugo, sou estudante do primeiro período do curso de Direito. A minha pergunta é se a questão da abolição da escravidão no Brasil
aconteceu tardiamente, então talvez tenha sido uma estratégia econômica. Eu acredito também que tenha sido deve ter um pouco de viés ideológico na questão da abolição, né? Como você mesmo falou, foi um erro da humanidade, mas também tem uma questão que eu não tenho tanta leitura assim, mas eu fico imaginando que talvez o senhor do escravo imaginou o seguinte: ao invés de pagar o valor por inteiro sobre aquela pessoa, ao invés de pagar parceladamente aquele escravo, tipo a questão assalariada. Evidentemente que é um conjunto de fatores que vai levar à abolição. A questão econômica é levada em consideração. Ninguém despreza o problema econômico. O problema é nós utilizarmos como metodologia somente o critério econômico como determinista das questões. Ou seja, dizer que tudo é determinado pela economia. Isso, enquanto método, eu acho errado. Acho que há questões econômicas discutidas na época, como é evidente, sobretudo no século XIX, que nós já estamos caminhando para uma sociedade muito mais materialista, a Revolução Industrial e o materialismo, no campo do pensamento, o positivismo, que nega a metafísica. Você nega a metafísica, predomina um pensamento imanentista, a matéria é muito mais importante. Portanto, há questões econômicas que devem ser estudadas, envolvem problemas econômicos. O problema é que nossa historiografia só se centrou no econômico e todos os outros aspectos foram deixados de lado, porque considerava que era a economia que determinava todos os outros aspectos. Mas há aspectos religiosos, ideológicos, que influíram no fim da escravidão no Brasil. Ela foi tardia, mas foi bem feita. A escravidão no Brasil. E depois, ao final do período histórico que estamos a tratar, só havia 5% de escravos no Brasil. Da população total do Brasil, de 10 milhões, havia 500 mil escravos. Portanto, é um percentual já bastante menor do que os anteriores. Como nós sabemos, na antiguidade, a maioria da população era de escravos. Portanto, vai diminuindo aos poucos e a legislação colaborou com isso. Quando corta o tráfico, depois corta os nascimentos de novos escravos, vai cortando aos poucos. Portanto, foi um processo pensado, foi uma política pública direcionada a médio e longo prazo, direcionada para o fim da escravidão. Isso é que é importante das políticas públicas do Brasil. Não essas ações que acham que vão resolver o problema no abrir e fechar de olhos, mas é uma visão a longo prazo, médio e longo prazo. Ou seja, se preocupar não com as próximas eleições, mas com as próximas gerações. Infelizmente, as políticas públicas hoje são todas fundadas em meios de conquistar votos nas próximas eleições. Nós não queremos isso para o nosso país. Um Estado, as políticas de Estado devem ser políticas a longo, médio e longo prazo. Nesse momento histórico se realizou isso. Pode-se observar, do ponto de vista político, o fim da escravidão, é um dos aspectos que deve ser observado, e foi um aspecto interessante também. Então, todos esses aspectos têm interesse e devem ser estudados em conjunto. Não sei se percebeu, mas meu único senão em relação ao problema econômico é ele ser utilizado como único determinante de todos os outros aspectos da história. Muito bem. Mais alguém? Bem, muito obrigado. Vai ser uma sessão de autógrafo agora com o professor Ipsi. Então, quem comprou o livro, quem não, por favor, compre o livro e venham ter sua cópia assinada.